refletir profundamente, irmãos. Todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem suas ocupações, mas não esqueça que Deus, o Deus Criador, exige que a prioridade é dele. Quando ele diz que exige que a prioridade é dele, ele diz que vai lhe ajudar em todas as outras coisas que você precisa. E a gente precisa confiar. Se ele diz, me priorize, porque ele diz também no final desse verso de Mateus 6,33, todas as coisas eu acrescento. Então ele vai estar com você, vai fazer por você. Temos que ter cuidado naquilo que ouvimos de Deus para pôr na prática na verdade. Por isso que quando vocês ouviram de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará, é isso. Se Cristo fala, é verdade. E se é verdade, a gente cumpre. Não é? É ter esse zelo mesmo, esse cuidado. Lembrando, não é? Não pelo final de ano que eu não tenho nada de especial em questão de final de ano. O que eu tenho é entender e agradecer pelos dias que Deus me concedeu para continuar caminhando para a Nova Jerusalém, porque a gente termina um ano, começa outro, olhando para o céu. A bênção vem do céu pela sua atitude de obediência e temor a Deus. Se o ano novo vai ser melhor para você, 2026, é porque você vai fazer melhor para Deus. Se for melhor porque queremos que Deus derrame do céu, Ele não vai fazer isso. Digo por conhecimento das Escrituras. Mas se você obedecer, se você temer, se você fazer, se você servir, você vai ter sim um ano de 2026 melhor do que o 25. Na preparação para a vida eterna, como se eu não esqueça. O novo céu, o novo ano é mais uma preparação até a volta de Jesus. Ele pode vir 27, 28. Eu não sei nem se eu vou chegar a 26. Está na vontade de Deus. Então eu tenho que dar o meu melhor até o dia 31 de dezembro, se eu chegar também até lá. Mas se Jesus chegar, eu quero estar com mais 5 virgens prudentes, pronto para subir. Eu acredito que a igreja deve viver assim. E a palavra de Deus é para isso. Aqui é a nossa ordem, não é? Quando Deus ouviu as orações daquele povo de Israel, os hebreus, Ele libertou. Ele tirou da mão do jugo do faraó. Mas ele, quando chegou no Monte Horebe, ou Monte Sinai, ele chamou Moisés. Moisés, sobe aqui. Aqui está as ordens para esse povo caminhar. Que foram o decálogo, é o decálogo, né? Os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos é o que hoje a gente também pode viver. Jesus reduziu para 2, mas todos esses 2 estatutos dos 10. Quem ama a Deus não mata, não rouba, não adultera, não é? Não foge daquilo que Deus quer que você viva. Não é difícil, né, irmãos? É só querer ter uma fé crescente. A fé ela não pode ser inerte. Ela tem que desenvolver. Ela tem que crescer. E falando tudo isso, desse ano que está indo embora, almejamos um novo ano, né? Queremos, mas Deus é quem determina tudo. E agora a gente vai, como eu falei em princípio do culto, fazer uma retrospectiva não de 2025, mas da sua vida até hoje. Já que vai entrar um novo ano, a gente fazer uma retrospectiva de todos os dias que, desde quando nascemos, ao dia que passamos a ter um conhecimento de Deus, para que no novo ano a gente possa ser melhor. Porque cada ano que passa, mais próximo está Jesus de vir. E Ele precisa encontrar a gente santo. Não é? Porque Ele é santo. Então, quem quer viver com Deus tem que se tornar santo. Quem quer viver na Nova Jerusalém, sem tormento, sem sofrimento, tem que ser santo. Sempre compartilhamos também, porque a gente está vendo tantas aberrações. Isso por causa do lado humano do homem, que ele não procura se converter. Ele não procura dar atenção a Deus, mas quer dar atenção ao homem, olhar para o homem. Em vez de olhar para Deus,
Se ele não estiver pronto, vai ficar para trás. Você lembra no Salmo 1, no verso 6, que é o último, que Jesus diz que o caminho do ímpio perecerá? Tudo isso são momentos para a gente ir refletindo. O ímpio é todo aquele que desobedece. Porque toda desobediência à palavra de Deus, a Bíblia diz que chama-se rebeldia. Por isso que nós temos que ter um zelo e um cuidado. Nós estamos aqui por uma fé, por um chamado de Deus, não foi chamado de homem, mas para viver Deus. Se você vive a palavra, você está vivendo Deus. A gente não pode brincar no que houve, justificar alguma situação, ou querer se desprender de algo que você está ouvindo. Deus é onipresente e onisciente. E nós queremos lembrar disso, porque qual é o tema da igreja nesse mês de dezembro? A Igreja de Cristo. Pode falar. Esse aí é do próximo ano. A Igreja de Cristo, no amor e na gratidão, pelo nascimento, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. É o do mês desse dezembro. Tá lá no mês, a gente não convive um tema que Deus bota no coração da igreja? Então. E se você lembra bem desse tema, você vê como Deus é tremendo, né? Ele prepara uma coisa que a gente precisa no decorrer daquele mês que ele determinou o tema. Será que nós não temos muitos, infinitos motivos para agradecer a Deus pelo seu amor? Pelo nascimento do Salvador, se não estávamos perdidos? Pela sua morte, se não teríamos salvação? Pela sua ressurreição, se não viveríamos eternamente com Ele? A gente tem que parar momentos, viu, irmãos? Seja a hora que for, onde você estiver, para refletir alguma coisa que você ouve de Deus, para que a sua fé cresça, para que você ganhe forças. E por que precisa? O mundo que você vive é o contrário, é querendo lhe tirar da fé, é querendo colocar dúvida em você. O mundo vive isso. Infelizmente, dentro das igrejas estão adentrando essas coisas. Ou a gente tem uma vigilância tremenda, procurando entender que é para a vida, que é para a salvação, que é para a restauração das vidas, não se preocupar. Se alguém franger a testa, mais tarde, quando ele cair a ficha, que ele entender o que ouviu, ele fica feliz. Na hora pode até frangir a testa. Vixe, como doeu! Aí eu me lembro, quando minha mãezinha querida, eu pequeno da minha época, usava aqueles mertiolatezinhos, quando a gente se arranhava ou cortava. Ela sabia tanto que era uma dor que quando ela botava, ela vinha logo soprar. Eu estou dizendo experiência pessoal. Às vezes ela vinha botar um mertiolatezinho daquele da época que ardia. Os mais jovens não alcançaram isso, que hoje tem um mertiolate aí que é água com açúcar. Não faz efeito nenhum. Mas eles ardiam. No outro dia, estava sarado. Logo a casquinha, você já ia com a unha para arrancar, né? Costume, né? Já vinha tirar a casquinha que tinha nascido daquele cortezinho. Eu gosto muitas das vezes de reviver esses dias que passei, viu? Eu gosto. É diferente dos de hoje. Muito diferente. Muito diferente. Hoje eu vejo a humanidade muito mais desobediente do que antes. Mas você vê que tudo a Bíblia tem respaldo. Mateus 24 vai falar que nesses últimos dias o pecado se multiplicaria, a iniquidade. Por isso que a causa dos problemas crescem. O pecado cresce. E aí você vê como você é escolhido, santo de Deus, igreja viva do Senhor, corre risco e vulnerabilidade, se você não se apegar a palavras. Se apegar não é só ler, é ler e trazer para a sua vida, para ela moldular a sua vida, a vontade do Deus, que lhe criou e lhe ama e quer você com Ele para sempre. Essa palavra nos molda ao comportamento santo, à transformação da vida, à libertação do pecado. É essa palavra. Então, tudo isso, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu falei da retrospectiva da vida.
Não é como os noticiários, jornais, redes de televisão, rádio, muita coisa. A retrospectiva do ano 2025, não, a retrospectiva da nossa vida. Porque nós queremos 2026 diferente, melhor com Deus. A nossa vida com Deus, de compromisso, de assumir aquilo que Deus nos abençoa, nos honrando. É o que a gente precisa. Parar, refletir. Porque no tribunal não vai estar um pastor, vai estar o sumo pastor. Um juiz imparcial. A gente tem que lembrar tudo disso. E será que hoje nós não temos motivo, irmãos queridos, de agradecer a Deus por tudo? Quando fala isso, vocês correm logo lá para Paulo, né? Quando o Senhor falou com Paulo, porque ele orou por 3 vezes pela questão do problema que ele enfrentava, que alguns estudiosos, e até se você estiver atento, como ele fala em Gálatas e em Coríntios, ali poderia ser uma deficiência dos seus olhos, da sua visão. E ele ora para Deus curar ele. Foi o que Deus disse a ele? A minha graça te basta. Eu já lhe dei a salvação, já libertei do pecado. Você já tem vida eterna comigo, então fique quieto. Deixa que eu vou estar pelejando por você, que eu vou fazer por você. A gente precisa estar refletindo, irmãos, em tudo aquilo que a gente estuda das Escrituras. Porque os dias que nós vivemos para poder agradecer são difíceis. E só vencemos porque Deus está à frente, então temos que agradecer. Lembra de Josafá com o povo de Judá? A gente sempre fala aqui, segundo Crônicas 20. Quando o profeta foi dizer a Josafá, ele disse que era uma grande multidão, que ia contra eles. E hoje, quanta multidão está vindo contra a igreja de Cristo, contra as famílias de Deus, contra o povo de Deus. É uma grande multidão. E a gente vê o que Deus fez com Josafá e Judá, ele faz com a gente. Mas veja que eles tiveram uma posição a tomar. Não foi o que Josafá fez. Isaías era seu contemporâneo, chamou o profeta Isaías. Eles chamaram o povo de Judá e de Jerusalém, os anciões, todo o povo, os sacerdotes, e foram para dentro da igreja. Está vendo? É para a gente hoje, diante também daquilo que a gente passa. E nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Deus quer ouvir a nossa gratidão, porque eu entendo que gratidão é reconhecimento. Que temos um Deus todo-poderoso, infalível, um Deus de bondade, amor e graça, que derrama sobre nós todos os dias. Eu vejo Deus todo dia, acredito que vocês verem. Ontem à noite eu tive que vir aqui para solucionar um problemazinho. Você veja como Deus faz. Eu vim, né? Cheguei cedo, não tinha ninguém, eu abri a casa, botei lá e resolvi que teve uma senhora um dia desse que me procurou aqui, que o filho dela mais novo estava com um problema gravíssimo, que envolvido com essas coisas que o mundo joga em cima na maioria dos jovens. Que eu não gosto nem dar ibope para o inimigo, sabe? Esse mal que está contaminando a juventude inteira e muitos jovens morrendo. Ela tinha me chamado outro dia. Ela mora aqui perto, viu a igreja, sabe que a gente é aqui da igreja. E me chamou, me contou um pouco da situação. E disse, o que é que o senhor pode fazer? Eu digo, já vou começar a fazer de agora. Já vamos orar. Já vamos primeiro pedir a direção de Deus e que posição devemos tomar, como devemos ir. Não era assim que os reis, que os profetas, que os apóstolos faziam? A gente aprende com a palavra de Deus. Hoje nós somos os de hoje. Todos nós. Ela disse, tudo bem, eu agradeço. Eu digo, fique tranquila. Não agradeço a mim nada, é minha obrigação. Ela foi embora. Quando foi ontem, nessa situação que eu tive que vir aqui, eu resolvi ir lá porque esse jovem, ele é pedreiro. E eu disse, eu estou precisando fazer um serviço na minha casa. Eu disse, eu vou aproveitar esse serviço, que vai ser uma forma de eu me aproximar mais dele, de eu conversar mais com ele, né? E era para eu vir na terça de manhã, foi na terça, não foi, irmã? Eu não pude vir, que eu fui resolver um negócio, terça foi ontem de manhã eu não pude vir.
e pedi à irmã, irmãs, dá para a senhora ir na casa dessa senhora, falar para eles que eu não vou poder vir, porque teve uma coisa especial que eu tinha que resolver. Ela foi e deu um recado. Mas creia na presença de Jesus Cristo que nós estamos aqui. Eu não vim para ir lá atrás dele, nem na casa dele. Não vim. Vim resolver um problemazinho que precisava ser resolvido aqui. E quando eu cheguei, que não tinha ninguém, eu abri, eu ia me embora e ia telefonar para dizer que eu já tinha trazido e estava aí. Aí eu fui lá primeiro. Eu digo, eu vou lá. E fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, a mãe dele disse, ele saiu, não está aqui não. Eu disse, não, tudo bem, eu vim conversar, justificar porque eu não vim pela manhã e tal. Aí ele apareceu. Pare como Deus faz, viu? Ele estava dormindo e a mãe pensou que ele tinha saído. Ele apareceu, e como diz que o crente não pode ter papa na língua, né? Tem que falar a tempo e a fora de tempo. Eu chamei ele assim na porta com a mãe dele, a irmã dele, tudo assim. A irmã dele até quando era pequena, andou aqui na igreja, ela pequenininha. E eu comecei a conversar com ele, mostrando sobre o mundo primeiro. Isso tudo é Deus que planeja tudo e faz tudo. A gente só se coloca na mão de Deus para ele fazer o que ele quer. Veja que eu comecei falando do mundo para ele. O que era o mundo, como se vivia, da juventude que não conhece a Deus, como o sofrimento estava grande, tal, de uma forma assim que o Espírito Santo ia nos ajudando. Depois eu vou encerrar, vou diminuir todo o assunto, e depois eu falei de Deus. Falei um pouco de Deus, sobre a situação do que Deus faz, agora das necessidades que o homem precisa tomar para que possa alcançar a bênção que Deus tem, e por aí vai. Quando eu parei, eu estava na porta, ele do lado de dentro, eu do lado de fora. Eu disse, espera aí, deixa eu dar uma entrada aqui. Ele estava na frente, eu fui empurrando ele para dentro. Aí empurrei ele para dentro da sala, a mãe estava sentada numa cadeira, isso ontem de noite. E eu digo, agora eu vou orar. Vocês vão ficar atenciosos que eu vou orar. Comecei a fazer um clamor a Deus. Orei dentro daquilo que era necessário, da situação do momento, né? Em relação a ele, a família dele, que é tudo incrédulo mesmo. Mas eles têm uma boa amizade comigo, eles já me conhecem. Quando me vê, falam tal. E quando eu terminei de orar, eu cheguei para ele e disse, você quer aceitar Jesus? Ele está aqui. E eu estou aqui porque ele me mandou aqui. Você quer Jesus? Ele aceitou. Quando ele aceitou Jesus, ele disse que vem domingo. Domingo ele disse que vai estar aqui. Eu orei de novo, agora agradecendo e pedindo revestimento pela vida dele. Peço que vocês orem por ele. O nome dele é Marconi. Marconi. Estava envolvido mesmo lá naquele fundo do poço. Naquelas coisas que, quando entre eles que estão no fundo do poço, erram um com o outro, um mata o outro. Que é o lema deles. Ele estava nessa situação. A mãe dele já estava pagando uma dívida grande dele para que ele não morresse. Então veja que a situação dele já não estava, mas Deus tem propósito. De uma situação que eu vim diferente, não vim para ir lá na casa dele, me deu vontade, quando eu deixei aqui, que fui embora, aí eu passei pela frente da casa dele e vou parar aqui. E fui justificar, que eu não tinha vindo de noite, de manhã. Sabe o que aconteceu? Logo quando cheguei, o que ele me disse? Que Deus já tinha aberto uma porta de emprego para ele com carteira assinada, que ele fosse hoje, ele me dizendo ontem, levar os documentos para começar a trabalhar. Rapaz, esse nosso Deus é incomparável, viu? É incomparável. É incomparável. Então eu digo, nós temos ou não motivos para agradecer a Deus com a nossa vida. Não é agradecer a Deus trazendo os dízimos e ofertas. Trazer dízimo e oferta é agradecer a Deus pela obediência à palavra. Servir é uma obrigação nossa. O nome servos serve para servir. E nós não temos que agradecer pela honra que Deus nos dá para servir. Já fiz uma vez uma comparação assim um dia. Quem somos nós?
conhecendo quem é Deus, e Ele lhe escolher para você servir. Que honra! Porque isso é uma graça imerecida que Deus derrama em nós. Quem somos nós para servir a Deus? Um Deus todo-poderoso. Não era nem para a gente chegar perto de Deus. Você lembra da história quando Jesus chegou lá no mar da Galileia, que eles estavam pescando? Eles estavam sem camisa, tudo correram, se esconderam. Porque entendeu que Jesus não era digno de ver eles sem camisa, ver eles que estavam de short. Antigamente era aqueles fraldão, não era que eles vestiam? Não tinha esses shorts hoje mais modernos, de elástico. Eles amarravam como fralda em criança antigamente. Que até hoje as fraldas é diferente, né? Vem com aqueles negócio adesivo, ou alguma cola, sei lá, é mais ou menos isso. Mas antigamente as fraldas amarravam, não era? Eu ainda me lembro que eu e o Roselane e muitos outros somos desse tempo. Não, mas é sério. E eu gosto quando ela ri muito, viu? Que ela mostra a prótese nova que ela fez. É. Você nota que é nova mesmo, você vê. E ela ri. Entendeu, irmãos? Então nós queremos entender dessa vida nossa até a volta de Jesus uma forma de gratidão. Agradecer a Deus por tudo, até mesmo no momento de consequências ruins. Deus não deixou de estar com você porque você está passando momentos difíceis. A promessa de Deus é não nos abandonar. E aí a gente tem que procurar entender isso. Eu estava com o meu cachorrinho. São coisas que Deus opera até no animal. Vai lá, Deuteronômio 28. Deus disse, se a gente ouvir a voz que Ele fala hoje e obedecer, Ele opera a bênção no seu cachorro, na sua fazenda, na sua casa, na sua família. É uma bênção total. E Ele opera no animal. E eu oro pelo meu animal. Ele estava uns 8 dias sem querer comer nada. E o meu dogzinho não anda na rua, não. Andando na rua poderia ter comido alguma coisa estragada, uma outra coisa. Mas que faz parte da aflição. E eu comecei a clamar a Deus. Quando foi ontem, ele voltou a comer ontem. Mas eu tenho certeza que é Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu tenho que agradecer. Já passei a agradecer. Senhor, eu te agradeço, glorifico o teu santo nome, por o Senhor ouvir as nossas orações e atender a necessidade desse animal. Como minha mesmo também, quando eu adoeço, quando os irmãos adoecem, também oro, como vocês oram um pelo outro. Mas é forma de agradecer a esse Deus, gente, lembra disso. Na hora que está tudo bem, de fartura, a gente esquece. São momentos inesquecíveis de agradecer. Não podemos esquecer de agradecer. Você vai ver a expressão desse salmista no Salmo 100, como ele se expressa de uma forma poética de ação de graça, que são exemplos, que foram homens como nós, de carne e osso, de família, de vida, de enfrentamentos, de situações difíceis, boas, difíceis e boas, igualzinho a nós. Mas a gente tem que prestar atenção se está aqui porque Deus inspirou e santificou para que a gente possa aprender essa lição de vida naquilo que hoje cabe a nós fazer. Nós só somos diferentes do homem de ontem, do homem de Deus de ontem, pela criação do nosso DNA. Mas somos criados pelo mesmo Deus. E bons exemplos nós temos que copiar, nós temos que vivenciar. Veja como ele se expressa. É um salmo pequeno, né? Só tem 5 versos. O primeiro verso ele diz assim, olha: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres,
Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por estas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Chegue nesse último verso, na última frase, e ouça o que diz o salmista. Ele permanece em todas as gerações. Deus está conosco para sempre. Irmãos, a gratidão, como falamos, é um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum favor. Isso é uma forma alegre, maravilhosa, da gente levar o outro, aquele que lhe prestou um favor, se alegrar. Você reconhecer o favor, a bondade daquela pessoa para com você. Isso é gratidão, aquele benefício, aquele auxílio ao seu favor. E não só se tratam de dizer, em uma situação de um presente, de um material, não é? Qualquer. Mas sim, daquela atenção, daquele amor, daquela dedicação, daquele carinho. Tem coisa melhor do mundo de você ser bem tratado? Isso é uma forma de gratidão que a gente passa de um para com o outro. Ver o carinho daquela pessoa para conosco, o zelo que aquela pessoa tem para conosco. E como fala o salmista, agora, com Deus, os motivos que nós possamos parar para refletir, que temos para dar a Deus essa gratidão, com a nossa vida, em tudo que Deus tem feito por nós. Quando falamos por nós, lembre de sua família, lembre de sua casa, lembre do seu trabalho, lembre de sua saúde. Eu acredito que todos nós que aqui estamos presentes, começando de mim, podemos refletir que tem alguns momentos que nós nos tornamos ingratos com Deus. Tem alguns momentos que a gente tem procedimento de ingratidão. E ingratidão entristece o coração de Deus. É isso, queridos irmãos e amados, que a gente precisa ter essa atenção maior. Acreditar em Deus. Dar crédito à palavra de Deus, se interessar em ouvir a palavra de Deus. Essa é a prioridade. É isso que nós precisamos, para mais tarde não lamentar, para mais tarde não sofrer, não saber por que está sofrendo. Porque Deus exige essa gratidão. Queridos, gratidão é um momento que envolve um sentimento de reconhecimento e mais ainda, um reconhecimento através do sentimento e de humildade. Ser grato é ser humilde, é ter um procedimento de humildade por aquela pessoa que lhe favoreceu em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida. Seja espiritual ou seja material. Isso é gratidão, queridos. Quando somos abençoados, deve o nosso coração, deve nascer dentro do nosso coração o desejo de agradecer, ou ser recíproco àquele favor recebido. Gratidão é o que Deus exige. E muitas das vezes o crente não lembra disso. Ele não está preocupado, ele está preocupado no momento que ele está vivendo. Esqueceu que para viver a eternidade tudo se deve se cumprir na sua caminhada terrena daquilo que ele é determinado. Porque quem lhe determina é o dono, é o seu juiz, é a sua justiça. Mas procura olhar para o homem, para ter como querer se justificar de algo.
Não, irmãos, não é dessa forma. Não é dessa forma. Talvez hoje a gente possa não querer acreditar. Mas o que eu posso dizer para nós é o seguinte: se eu não querer acreditar hoje, quando Jesus vier, a consequência é maior e não vai ter mais como voltar atrás. Não vai ter mais arrependimento. Porque quando Jesus vier, ele não vem mais como advogado, ele já vem como juiz. Então não tem como mais ter justificativa. Vai entrar debaixo do jugo, da palavra, do juízo. E é hoje que o Senhor nos desperta para procurarmos seres humildes de uma forma grata, de todo favor imerecido, como disse Paulo a respeito da nossa salvação aos Coríntios, no capítulo 2, verso 8 a 10, que a salvação é uma graça de Deus, é um presente, e nós não vamos ser recíprocos a essa graça, nós não vamos ser gratos a Deus, agradecer com a nossa vida servindo, trabalhando, sendo sincero e íntegro com Deus. Quando eu falo certas coisas parecidas com essa direção, eu me lembro o seguinte, que Deus, Ele tem olho e enxerga, Ele tem ouvido e ouve. Eu digo para vocês que eu trago para mim isso, sabia? Para minha atitude. Eu sei que Deus está me vendo, sei que Deus está me ouvindo. Então, queridos, a confiança em Deus é a base para viver essa palavra que disse Paulo. Paulo não, disse João. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Quem completa? Para todos aqueles que amam a Deus. Então veja, queridos, como nós, como esses escolhidos que somos, santos de Deus, precisamos viver essa palavra sempre. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Vendo o que Paulo falou lá em Efésios, nós temos motivos, irmãos, suficientes para glorificar, engrandecer, adorar a Deus de uma forma grata, por aquilo que nós já tínhamos perdido, a salvação. E Ele nos traz de graça, a graça sua, de Deus, do Senhor, que veio dos céus, para que nós não nos perdêssemos, para que nós não morrêssemos ou sofrêssemos eternamente, para nos livrar do sofrimento. Queridos, adorar a Deus com gratidão. Um primeiro ponto que a gente pode compartilhar, que é necessário expressar essa gratidão a Deus. Talvez em algum momento a gente possa dizer: Senhor, eu te agradeço, de uma forma tão comum. Mas nós temos que nos expressar com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com a nossa obediência, com o nosso temor a Deus. Essa é a forma de expressar a gratidão a Deus. E é necessário expressarmos a nossa gratidão a Deus. É necessário. Temos muitos motivos materiais. Deus nos dá o alimento, supre a nossa necessidade da nossa vida, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, de nossos ministérios. E ainda, a presença e bem-estar do seu Espírito em nossas vidas. Bom, vocês já pararam para refletir, nós que temos essa familiaridade, agradecendo a Deus, com certeza, dele nos trazer esse conhecimento da palavra. Se nós não tivéssemos essa direção perfeita, estarmos igual a todos aqueles que desconhecem a Deus porque não buscam. Aí, problemas insolucionáveis, situações sem condições de se recuperar. Mas veja, pelas aflições que caminhamos hoje, mas nós temos o Senhor, essa palavra que nos direciona para o livramento, ela se torna escudo, ela se torna defesa para nós.
Essa é a forma de agradecer e termos um Deus que nos protege, que não nos abandona. Não podemos esquecer disso. Nós nos avivamos no templo, ouvindo a voz de Deus, mas temos que estar avivada em todo momento, porque muitas das vezes, se esquecermos, deixamos de agradecer, deixamos de adorar, deixamos de louvar a Deus com a nossa atitude, com a nossa vida. Olha a vigilância, aí agora vocês vão entender por que é que Jesus disse aos discípulos em Mateus 26, 41, que é preciso orar e vigiar. Mesmo ligado a Ele, porque a carne é fraca. Nós estamos aqui ouvindo de Deus, nós temos procurado obedecer a Deus, mas se nós não vigiarmos, caímos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, né, irmão? Que um dia desse ele estava falando comigo, José Paixão, aquele que está de pé, cuide-se, é 12, verso 12, né? Verso 12, está de pé, cuide-se para não cair. Ele está falando comigo, ele está falando com vocês, ele está falando com o seu povo, ele falou, foi com os seus discípulos. Paulo falou com o povo de Deus de Israel, o povo de Coríntios. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos relaxar, não é tempo de relaxar, principalmente nos dias de hoje. Porque se relaxarmos, irmão, independente quem seja, para Deus não existe cargo, existe servo fiel e santo. Então, queridos, é necessário expressar, por tudo isso, a sustentação da nossa vida. Aí você vai olhar, né, como Deus tem lhe ajudado, lhe dado forças físicas, sabedoria, condições, lhe colocar aquilo na sua vida que seja preciso para lhe suprir, para lhe manter. Deus vai abrir portas. A gente não pode esquecer isso. Esses são motivos materiais. E ainda pessoas que Ele coloca, né, em nossas vidas para receber a proteção divina. São muitos motivos para agradecer. Agora os motivos espirituais. Esses são os materiais espirituais. O que Deus fez para nós? Enviou a luz para o homem. Seu Filho Jesus, né? Nos trouxe a salvação pela graça. Você não paga nada para ser salvo. Você só precisa se arrepender e se converter. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o presente maior que Deus nos deu. Então nós temos motivos espirituais de agradecer. E há motivos para agradecer ao nosso Deus do que nós esperamos para a nossa eternidade, o que Ele tem preparado para a gente. Não podemos abrir mão, irmãos, desse Deus, só temos é que agradecer. Só temos é que louvar. Queridos irmãos, segundo, é necessário viver a gratidão em nossa vida. Não é opção. É preciso viver a gratidão em nossas vidas. É necessário. A gratidão, irmãos, é na verdade uma força com o poder de manter o nosso olhar incontaminado das coisas que o mundo tenta trazer contra nós, e ele nos leva a compreender a tudo aquelas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a situação e a condição para adorar a Deus com gratidão, viver a gratidão em nossa vida. Falamos em viver, que é necessário expressar a gratidão a Deus. E por último, adorar a Deus com gratidão, é necessário aprender a viver o poder da gratidão. É necessário viver o poder da gratidão. Então, queridos, hoje mesmo deveríamos e devemos iniciar esse dia e todos os dias melhor. Estamos já na noite, com atitude de gratidão. Sempre é preciso agradecer a Deus pelo dia que você venceu, que é Ele a vitória, pela madrugada que Ele está lhe concedendo,
ao amanhecer, pelo novo dia que Ele está lhe concedendo, porque é Ele, a graça da vida. E nós temos que agradecer. Só vencemos esse dia porque Deus nos deu o prolongamento da nossa vida. Devemos agradecer e agradecer com a nossa vida. A noite que nós estamos caminhando, daqui a pouco essa noite finda, e nós vamos entrar em uma nova madrugada. Agradecer a Deus pela noite e a nova madrugada que Ele nos concede. Veja como precisamos refletir. E que necessitamos aprender a viver o poder da gratidão. Olha o que Paulo disse à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está vendo, irmãos, que não é um religioso, não é um líder religioso que está lhe mandando. É Deus, pela sua palavra. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não é o homem que está lhe mandando você dar graça. Não sou eu que estou dizendo que temos que agradecer o dia, a noite, a madrugada e o novo dia. É Deus. Porque Ele é o dono da vida. Só temos vida porque Deus nos dá vida. Se Ele quiser tirar a minha vida aqui, agora Ele tira. A questão é a vontade dEle. E eu não posso fazer nada. Eu não tenho como mexer uma palha em relação a preservar minha vida, Deus querendo tirar. Não é motivo de gratidão? Não é preciso a gente aprender a viver o poder da gratidão? Irmãos, não podemos esquecer de nenhum dos seus feitos. No Salmo 103, verso 2, Jesus disse assim, a palavra do Senhor: bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quer ver um salmo que os irmãos lembram aí gravado? Em questão de gratidão? Quem lembra aí? Eu ia dizer o salmo se recitarem, que eu sei, mas eu vou fazer vocês meditarem. Que salmo é esse? Sobre gratidão. A gente fala de vez em quando aqui, mas não é nem tanto. Não é para olhar na Bíblia, não. É na lembrança do coração. Não. Isso. Salmo 116, verso 12, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Está vendo, queridos? O reconhecimento desse homem. É lições para a gente hoje. Esse homem viveu ontem essa vida de gratidão, de lembrar que conhecer o que Deus faz e os seus feitos, suas obras por Ele, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua igreja. E ele faz uma interrogação no início: que darei ao Senhor? Podemos botar interrogação aí. Meditar, refletir, poxa. E cada um no seu particular, viu? Você sabe o que é que Deus tem feito por você. Eu sei o que Deus tem feito por mim. E será que nós não temos motivo de agradecer? E ele vai para o plural, não é? Por todos os benefícios que ele tem me feito. Porque muita coisa que Deus fez na vida desse homem e muita coisa que Deus tem feito em nossa vida. E o que daremos a Deus? Será que é fidelidade de vida? Fazendo a sua vontade? Não é para a gente hoje, como esses santos que somos, aprender e viver o poder da gratidão? Então, queridos, como podemos obedecer a este mandamento? É simplesmente buscar ter o hábito de enxergar somente o que você tem, não olhar para o que você não tem. Ter esse hábito de enxergar aquilo que Deus tem feito por você. Claro que vocês sabem que existem pessoas que olham tanto naquilo que perderam, ou que ainda não têm, e deixam de ver as coisas boas que possuem. Enxergam totalmente diferente. Há pessoas assim. E nós não podemos ser assim.
Nós temos que olhar para as coisas boas que temos recebido de Deus e de uma forma grata, dessa vida alicerçada a Deus, levar alegria ao coração de Deus pelaquela sua atitude de gratidão. Porque gratidão não é só dizer, Deus, eu muito obrigado. Gratidão é você servir, é você obedecer, é você fazer, é você agradecer a Deus na sua prática de vida. Às vezes a gente chega por alguém que está entre nós, que nos traz benefícios, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Mas precisa ser muito mais do que isso. Nós devemos amar como igreja viva, como servos santos, orar por aquela pessoa, pela família, isso é gratidão. Aí vamos voltar de novo, né? Lá para o Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor? Porque quando você faz gratidão para o seu irmão, você está fazendo para o Senhor. No Senhor nós servimos, nós buscamos, nós aprendemos com sua palavra, para ter essa forma de agradecer. Se queremos, queridos, ser verdadeiramente gratos, devemos olhar para aquilo que possuímos, que temos, e à luz dos fatos, né? E buscar compreender, como Paulo, que tudo que temos nos foi entregue como um dom e como uma dádiva. Tudo que nós temos é dado por Deus como um dom e uma dádiva. Quando Deus estava me trazendo essa palavra, queridos, porque eu pensei em falar de novo do Natal. Nós temos 3 cultos aqui que a gente fala sobre o Natal. Eu digo, não, eu preciso falar alguma outra coisa. E o Senhor, Deus, porque quando eu saio domingo de noite daqui, eu já saio pedindo a Deus que Ele coloque no meu coração o que Ele quer que eu fale durante o decorrer da semana. Eu pensei por mim voltar a falar de novo sobre a questão do Natal. Mas Deus disse não. De imediato veio na minha mente que eu deveria buscar a forma que o tema nos traz hoje, amor e gratidão. A gratidão. Porque gratidão eu vejo uma forma de amor. Você só é grato a alguém porque você ama. É isso que a gente vai compreendendo. Então, queridos irmãos, glorifique ao Senhor com suas palavras. O que o salmista mais disse, Davi, no Salmo 19, verso 14, ele diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradecidos na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olhe que palavra, gente. O que esse homem de Deus diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, perdão, irmão, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, verso 14. Lições para a gente hoje. Palavra de Deus para a gente hoje. Refletir em quantas situações a gente deixa de agradecer. Se é a seu irmão, se é a sua família, se é o colega de trabalho, se é o seu patrão, se é o seu pastor, se é a seu pai, a sua mãe. Devemos agradecer. Devemos ser gratos a Deus por aquele que chega para nós trazendo benefícios, trazendo alegria para o nosso coração, trazendo renovo, restauração. Então, queridos, lembre-se sempre, somente Deus é a fonte de todas as coisas boas que nós recebemos. Então temos motivos para agradecer. Somente Deus é essa fonte de coisas boas que a gente recebe. Você tem um salário do seu emprego, não tem? Mas é a fonte, Deus, que faz jorrar esse salário para você. Você tem saúde, é Deus que faz jorrar para você. Ele é essa fonte, que Ele cura, que Ele dá suporte para os momentos difíceis. Lembre-se, irmãos, só existe um princípio espiritual,
E esse princípio espiritual é a gratidão. Ser grato agrada o coração de Deus. E sendo grato, há multiplicação e há prosperidade em todas as coisas, se houver gratidão. Há prosperidade, felicidade e paz, se houver gratidão. Amém? Que o Senhor grave essa palavra no nosso coração e nos traga a prática de sermos gratos em tudo, diante daquilo que nós enfrentamos nessa caminhada dos dias de hoje, preparando para amanhã com Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, para a gente orar ao Senhor. Mais uma vez, estamos felizes e gratos à nossa irmã Rebeca, que está aqui com a gente. Sempre será bem-vinda. Estamos aqui como família de Deus para lhe auxiliar naquilo que for necessário. Aproveitando a mensagem de gratidão, estamos gratos pela sua presença com a gente aqui hoje. Deus continue abençoando, como também gratos pela presença de todos aqui nesta noite. Amém? Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Nosso irmão José Marcos da Silva, tá certo? É Santos? Mas eu trouxe o Silva da sua esposa. Dá tudo bem, né? Então vamos lá, vamos orar. Amém. Ouvimos do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, pelo Teu cuidado. Precisamos cada momento da nossa vida, Senhor. Amém. Graça, proteção, paz, meu Deus, mediante todas as tribulações. E são muitas, Senhor. Temos muitos motivos de agradecer. Na retidão do Teu Santo Espírito, na Tua palavra, que nós possamos, meu Deus, meditar dia após dia nela, meu Deus, porque o Senhor... Ajuda-nos, ó Deus, nos dá sede, fome, desejo ardente de estudar a Tua palavra diariamente. Amém. Glória a Deus. Precisamos e necessitamos. Somos gratos, meu Deus, e nos faz ser mais gratos ainda, como foi posto aqui hoje, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu servo, meu Deus. Nos ajuda. Nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por esta bondade maravilhosa do Senhor sobre nós, nossas famílias, nossas igrejas, Tuas obras, como esta obra que aqui vivenciamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Dependemos completamente do Senhor, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, sem o Senhor não sou nada, não sou ninguém. Aleluias, aleluias, aleluias. Não esqueçam, irmãos, de orar por Marconi e pelos nossos novos irmãos que se batizaram. Também, não esqueçam. É hora da gente ser grato a Deus pela salvação deles. Não é? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra edificada nos quatro cantos da face desta terra, sobre todo o povo de Deus que se encontra nesta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo diz:
Amém. Glórias a Deus. Também agradecer a Deus pela minha neta, que fez uma cirurgia hoje e já está em casa. Para a glória de Deus. E as orações dos irmãos, né? Agradecemos também.